Em Telegram, @maltatutor. Olá, amigos. Muito obrigado por estar comigo aqui. Aqui é o professor Irving Susaniva, no Canadá, Malta, e trazendo para vocês um tema interessante, né? Um tema onde tentamos explicar um pouco, contar um pouco, na verdade, sobre a história. E esta gravação também vai ser passada no podcast, então eu espero ser bastante didático, né? Para que as pessoas que estão vendo e as pessoas que estão ouvindo sobre esse assunto. Tá? Muito obrigado. Então, o assunto de hoje é sobre a necrópolis de Varna. Né? Eu vou confessar para vocês que eu também não sabia que existia aquela cidade, né? Faz umas semanas atrás que chegou para mim a publicação sobre esse assunto, né? E o assunto era a necrópole de Varna, né? Onde se encontrava o ouro produzido pelo homem mais antigo da história. Então, eu fui investigar um pouco sobre isso aqui. E aí foi pegando informação e eu percebi que aqui que tem um tema interessantíssimo, né? Um tema bastante interessante dentro do ponto de vista, como sempre, que eu tento passar, que é histórico, baseado, né, em registros históricos e que provam em si, na verdade, né, que, que a criação, né, a criação tem um sentido, na verdade, não é à toa que a gente fala que o mundo foi criado, né? Então, a necrópole, como vocês devem saber, necrópole é polis, né? Vem de cidade, né? Necro de morte, então é basicamente um cemitério, tá? É um nome bonito, um nome antigo, talvez é um nome mais certo, né? Necrópole. E Varna, eu não sabia, é uma cidade lindíssima, é uma cidade que está à beira do Mar Negro, né? Aquela região do Mar Negro é uma região bastante histórica, e tem ainda muita coisa a nos revelar, na verdade, né? Lembre que o Mar Negro está praticamente no Cáucaso, e o Cáucaso, na região do Cáucaso, está localizado o Monte Ararat, né? Então, no Monte Ararat, segundo o registro bíblico, a Arca de Noé pousou depois do dilúvio. E, então, as primeiras sociedades após o dilúvio devem ter começado naquela região. Então, se você é interessado em história, se você é interessado e você tem por meio da tua fé, talvez, né, ou por meio de teus conhecimentos, você é convicto como eu de que o mundo foi criado por Deus, né? Então, aquela região do Cáucaso, tá? Veamos Armênia, Síria, Turquia, aquela região do norte da Turquia, né? E também os Balcãs, né? Toda aquela região tem muito a nos revelar, tá? E esta é uma das cidades dessa aqui. Bom, na verdade, o que não me chamou a atenção tanto foi o ouro encontrado, porque o título, né? O título é o ouro mais antigo feito pelo homem. Isso, sinceramente, não me chama muita atenção, porque joias, isso aí se encontra realmente em culturas muito antigas, né? As culturas aqui da América do Sul, inclusive, e as culturas na Índia, né? São muito antigas e também tinha bastante ouro e bastante dessas coisas. Mas, rapidamente, um pouco da história da cidade, tá? É a Varna, se vocês depois procurarem na internet, ou quem está assistindo o vídeo aqui pode ver a foto, é uma cidade lindíssima. Hoje, obviamente, é uma cidade, né, com mais influência dos russa, tá? Mas ainda é parte da Bulgária, né? Então, você vê aquelas igrejas, né, lindíssimas e tudo. É uma cidade bastante bonita e bastante antiga, tá? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, ela foi fundada pelos milésios, tá? Isso aqui me chamou a atenção, e depois um outro aspecto sobre um dos túmulos em si, que vamos comentar sobre isso, tá? É por isso que eu tive vontade de fazer esta gravação e este podcast, para tentar compartilhar com você. E sempre, obviamente, sempre vamos estar falando de temas paralelos, tá bom? E vocês vão perceber que a história em si não é um bicho de sete cabeças, não é um negócio que, né, a gente estuda numa faculdade ou na escola, etc. Não, a história é uma coisa empolgante. É empolgante ver o porquê, e como sempre tem pessoas que me perguntam, né, e antes tinha o quê? E antes tinha o quê? Então é muito bom entender. Quando você descobre, vai indo, você percebe que a história nos mostra, tá, que o relato bíblico em si tem fundamento histórico e científico, tá? Não é fé. Eu não estou falando aqui de fé.
né? Não estou falando de ciência, bom? Mas então, foi fundado pelos milésios e sempre sofreu dessa influência dos povos vizinhos, obviamente, como eu estou falando para você, essa região em si foi disputada desde sempre, né? Até hoje, né? Sofre disputas, né? Então, sempre teve a influência dos vizinhos. Foi destruída pelos godos, conquistados por Roma, e depois de ter aguentado, né, suportado as invasões dos hunos e dos eslavos. Então, todo mundo tentou passar por essa região, é passagem obrigatória, está perto do Mar Negro, onde culturas antiquíssimas se desenvolveram. Então, é uma região onde quase todo mundo deixou a sua marca. Tá? Mas então vamos, a necrópole de Varna, tá? É basicamente um cemitério, né, grande, com um monte de fossas que foram encontradas, né? É bem perto da cidade, aliás, a 4 quilômetros da cidade, imagine. Imagino que essa região, e como grande parte da Europa, na verdade, me lembra muito aqui também os países andinos, né, Peru, Bolívia, onde você está construindo a tua casa e ao cavar você já encontra restos, né, restos humanos ou de outro tipo, não é verdade? Então, são regiões muito antigas, né? Ainda tem que estudar sobre isso, né? Porque em certos lugares do mundo parece que tudo se concentrou, toda a história é concentrada, né? Na Europa temos, né? Temos a Grécia, temos ou grande parte da Europa, especialmente ocidental, mas também esta região aqui do Cáucaso, né? É uma faixa, né? É a Europa e a Ásia Menor, ali a Anatólia, né? Tem muitíssima história. E aqui na América nós também temos, né? Especialmente na região do Pacífico, né? Aquela faixa de influência, especialmente dos quechuas, né? Mas, claro, tinha outras culturas anteriores a elas, tá? São lugares assim que tem teve muitíssima ocupação, tá? Humana, né? E esta região também é aqui em Varna, tá bom? Aqui diz também que está cerca de um lago, né? O Lago Varna. E diz que é considerado internacionalmente um dos principais sítios arqueológicos na pré-história mundial. Eu não tinha ouvido falar, sinceramente, é tão im principal que não tinha ouvido falar. O tesouro do ouro mais antigo do mundo foi descoberto no local datado de 4.600 a.C. a 4.200. Bom, as datas, como sempre, nós temos que ir com cuidado, porque lembra, isso aqui está sendo datado por carbono 14, que é bastante falho, tá? Bastante falho. Então, não representa muita confiança, a não ser que, tá? A não ser que nós possamos cotejar com outras datas, com outros parâmetros históricos, entendeu? Por exemplo, se o carbono 14 fala que são 4.600, que eu duvido, na verdade, e também é mencionado em outras, é mencionado, né, o direto ou indiretamente em outros meios históricos, outros restos arqueológicos, ou livros antigos, tradições, mitos, lendas. Então, a gente mais ou menos que acredita, tá? Porém, não pode ser um pouquinho essa data em si, porque o dilúvio praticamente aconteceu, né? Aconteceu um pouco depois, então não pode ter sido essa data, tá bom? 4.600 acho muito. Um pouco menos, um pouco menos. Mas então, como eu falei para vocês, a chamada, né, que pegou minha atenção é que diz o ouro mais antigo da humanidade foi encontrado na necrópole de Varna, na costa búlgara do Mar Negro, tá? É considerado como um dos principais sítios arqueológicos, como já comentei com você, né, datado de quase 4.000 anos antes de Cristo. Um total de 294 túmulos datados entre 4.500 a 4.300, novamente, eu acho exagero, tá? Um pouco exagerado, na verdade, menos, foram descobertos na necrópole de Varna até agora, incluindo 3.000 artefatos de ouro. Vocês podem falar assim, mas quem que é você, Irving, para estar duvidando dos cientistas, né? E justamente não é questão de fé, tá? É questão de fatos. Não pode ter sido essa data porque o mundo o mundo passou por um momento tremendo que foi o dilúvio, que tem registros históricos, registros, vou falar antropológicos, porque tem muitas tradições faladas, tá? E muitos restos também geológicos do dilúvio. Então, dilúvio é um fato. E se é contado por muitas e muitas culturas, então realmente não é uma data, né? Vamos falar 20.000, 30.000 anos. Não. É muito mais recente, tá?
O clima, por exemplo, o clima nunca mais foi o mesmo depois do dilúvio. Nós sofremos até hoje as mudanças, não é a mudança de um dia para o outro, né? As mudanças a longo prazo, tá? Ainda são ecos do dilúvio, tá? Ainda são, nós temos que ainda tem muito tema para fazer ainda, né? Há muitos podcasts, muitos vídeos para fazer ainda, né? Vamos falar ainda sobre isso, tá bom? Então, foram encontrados e foram achados aqui 3.000 artefatos de ouro, tá? Embora houvesse muitos enterros de elite descobertos, havia um em particular desse aqui, que se destacou entre os demais, é o túmulo 43. Tá? Aqui os arqueólogos descobriram os restos mortais de um homem de alto status, que parece ter sido um governante, líder de algum tipo. Mais ouro foi encontrado neste enterro do que em todo o resto do mundo naquele período. Novamente, é um outro exagero, não sei se é para chamar atenção ou o quê. Não dá para falar que foi encontrado mais ouro, né? Para essa data, né? Novamente, na Índia, que também tem muitos trabalhos em ouro, e até o senhor de Sipan. Ainda que eu acho que o senhor de Sipan, que é aqui no Peru, é posterior, tá? Posterior, muito possivelmente. Muito bem, então a primeira parte que eu queria chamar a atenção para vocês é que Varna foi fundado pelos Milésios. Se você procurar Milésios, tá? Milesios, eu também não sabia o que eram Milésios até uns meses atrás. Você vai procurar ali e Varna, né? Tem umas informações desencontradas, tá? É por isso que nós temos que fazer sempre estar cotejando 2, 3 fontes. A gente não pode fazer pesquisa só numa fonte. Muito menos em livros oficiais. Esqueça os livros oficiais. Se você quer aprender, estuda por você mesmo, tá? Se você procura um título, alguma coisa, então sim, realmente vai, faz um curso oficial ali, pega teu diploma, etc, etc. Mas se você quer aprender mesmo, não. Esquece isso aí e vai atrás especialmente da fonte primária, chamada fonte primária em pesquisa, né? Obviamente, para saber a fonte primária, você tem que entender os idiomas o mais primário possível, tá bom? Hoje, o idioma da ciência que nós temos é o inglês. Então, quando eu procuro, por exemplo, algum livro antigo que está em sumério, né, um aramaico, eu procuro a transcrição em inglês, tá? Uma ou duas, né? Porque eu vou vendo se tem alguma mudança, tá bom? Tipo a Bíblia mesmo, né? Você pode ter uma Bíblia em português, em espanhol, em italiano, em francês e uma mais antiga, entendeu? Então aí você vai cotejando as informações. Por aí nós sacamos que Varna não pode ter sido fundada, como diz alguns dados históricos, no ano 500 a.C. Roma seria mais antiga que Varna, entendeu? Porém, tipo, esse artigo aqui, esse aqui é um artigo científico, é basado num artigo científico que eu espero compartilhar com vocês, tá bom? Aliás, se você quiser um material desta palestra aqui, deste estudo aqui, entre em contato comigo, tá? Você me encontra no Telegram, @amaltatutor. Amalta, M-A, né? Amalta, tá? Tutor, tá bom? @amaltatutor, entre em contato que eu te mando este material aqui para ter com você, tá bom? Então, daí sacamos que se os milésios, o povo dos milésios, eles fundaram esta cidade de Varna, ele é muito mais antigo, obviamente. Já vê que o ouro, né, o ouro que foi encontrado, eles datam em 4.000 e poucos milhares de anos antes de Cristo, que eu acho um pouco um exagero, mas muito antigo. Então não pode ter sido ano 500, é muito mais. Mas aí surge a pergunta, porque eu já tinha ouvido falar sobre os milésios antes de Cristo aqui, né? E eu volto a encontrar agora, tá? Então, os milésios encontramos, coincidentemente, encontramos os milésios numa outra tradição, a tradição dos irlandeses, tá? A Irlanda é um país que, para mim, especialmente, tem me dado bastante material para estudo e ao longo dos anos, tá? Décadas de estudo, né? Eu encontro dados que um corrobora o outro, tá? E esse aqui dos milésios foi muito grato, na verdade. Encontrei aqui um relato que diz que na pseudo-história cristã medieval, esse é uma forma meio discriminatória de falar, né? São as crônicas antigas dos irlandeses, tá? A crônica chama Lebor Gabala Eren, tá?
Ali ele menciona os milésios. Tá? E diz que, né, em irlandês é Gaithfermilin Spaine, deve ser mais ou menos assim. Esse aqui deve ser celta. Então, nessa tradição fala que são a raça final a se estabelecer na Irlanda. Tá? Os irlandeses, eles afirmavam que eram 5 as raças, tá? Os povos que se instalaram, né? Que se instalaram na Irlanda. Aliás, me parece que a Irlanda tem 5 condados. Tá? Um deles é a Irlanda do Norte, que se separou politicamente, não da ilha. A ilha continua junto, obviamente. Tá? São ao final, e realmente, pelas datas, gente, pelas datas, muito possivelmente os milésios foram os últimos a se instalar na Irlanda, tá? Diz que eles representam o povo irlandês. Os milesians são guilds que navegam para a Irlanda da Ibéria, que é a Espanha, né? Que é a Espanha, depois de passar centenas de anos viajando pela Terra. Veja bem como as coisas se encaixam. Então, esse povo dos milésias, que não vamos falar que era só uma tribo, deviam ter várias tribos, né? Mas eram os milésios, tá? Eles fundam, entre outras, Varna, que é uma cidade muito, muito antiga, né? E no caminho deles vão indo por toda a Europa Ocidental, até chegar na Irlanda. Mas, obviamente, encontraram outros povos na Irlanda, que nós vamos comentar daqui a pouco que povo será. Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção sobre Varna e esse ouro antigo, tá? É que foi fundada por um povo muito antigo. Veja bem, se esse povo vinha do Cáucaso, e é um povo muito antigo, tá? De 4.000 anos, né? Deve ser uns 3 e pouquinho, tá? Sobre datas, não vamos gravar outro podcast aqui, outro vídeo, né, sobre isso, porque é importante também estar ciente sobre datas e anos, né? Ainda que o que mais me interessa, gente, não são datas, porque, primeiro, a gente não estava lá, né? Então, a gente pode errar por datas, mas não pode errar por eventos, entendeu? Isso aqui é uma coisa importantíssima de entender. O evento aconteceu, só nós precisamos localizar mais ou menos em que momento aconteceu, por exemplo, o dilúvio, tá? E outras destruições do mundo que aconteceram, né? Então, elas aconteceram, porque tem os relatos históricos, tem os restos arqueológicos, tem as múmias, sei lá, os restos das pessoas, tá? Tem as lendas, tem os mitos. Então, aconteceu. Só nós temos que encaixar ele em que momento da história. E 4.500 é um pouco demais. Então, os milesians me interessou bastante. Porque, veja bem, se esse povo antigo fundou Varna, então os restos que se encontram, tipo no túmulo 43, tá? Podem nos dar uma luz de como eram os primeiros homens após o dilúvio. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? A importância disso aqui? Pode nos dar uma luz de como eles eram, certo? Então, tem outra coisa interessante, não está claro se a palavra Milesians veio antes ou depois do nome Milspain, que é a forma irlandesa do latim Miles Hispaniae, que é soldado da Espanha. Então, parece que esses milesians, realmente, eles vieram pela Europa Ocidental, né? Descem até a Espanha, e daí eles sobem para a Irlanda. Se você vê um mapa, a primeira vez que eu li sobre isso aqui, eu achei estranho. Por que não passam primeiro para a Inglaterra, né? Porque se a gente pensa no mapa que a gente estuda, tá? Aquele mapa, né, redondo, aquele redondo aberto, que é tipo uma laranja, né? Você vê a Inglaterra na frente, ou antes, né, que você olhando da Europa, você vê a Inglaterra primeiro antes da Irlanda. Mas se você realmente vê um mapa e observa com atenção, eu vou falar, a Espanha está praticamente embaixo das Ilhas Britânicas, ou seja, é muito fácil passar da Espanha para a Irlanda primeiro, tá? Que não é o primeiro, aliás, que fizeram, certo? Não é o primeiro. Por exemplo, já para introduzir o próximo tema aqui, né? Existe um livro chamado 500 anos depois de Cristo, tá? É um livro que foi baseado num report, que é um resumo, né? Um informe, que uma missão de romanos de Oriente, ou seja, de Bizâncio, e o rei de Bizâncio, tá? O César, né? O César de Bizâncio,
manda essa missão, me parece que eram 12 pessoas, manda essa missão para percorrer as Ilhas Britânicas, tá? Para saber se valia a pena a reconquista delas. Olha, 5 séculos, né? O ano 500 depois de Cristo, tá? E foi essa época, aliás, foi uma época bastante dura. Né? Devemos gravar um outro assunto aqui, um outro tema, que é isso aí, né? A queda de Roma, né? Como que aconteceu e por que aconteceu, ou os motivos que podem ter levado para o final de Roma, tá? E eles realmente, eu lembro bem, lendo o livro, que eles chegam à Inglaterra e à Irlanda da Espanha, tá? Eles vão indo pela Europa, navegam, né? Chegam até a Espanha e daí eles sobem diretamente para o sul da Inglaterra e para a Irlanda. Então é bastante fácil para chegar lá. Okay? E falando dos irlandeses, né? Aliás, falando disso aí, nesse livro, o ano 500 depois de Cristo, esses embaixadores de Bizâncio, né? De Roma de Oriente, eles contam, rindo, acham engraçado que os irlandeses, eles achavam que eles eram descendentes do Egito, tá? E quando eu li isso aqui, faz quase 15 anos que eu li esse livro ali, eu tenho até hoje, aliás, né? Eu também achei interessante, né? Foi uma loucura dos irlandeses, tá? Porém, ao longo dos anos, eu percebi que não é. E tem até estudos científicos hoje que atestando sobre isso aí, né? Aliás, já tinha antes, o que, né? Nós, como estamos sempre atentos aos livros oficiais, não nos atentamos para a história de verdade, tá? E isso aqui não é teoria da conspiração, pessoal. Isso aqui é baseado em livros e registros históricos, mas que, por algum motivo, né, a história oficial, a história das nossas universidades, simplesmente não menciona ou não tem a vontade de mencionar, tá? Então, eles falavam, né? Oh, se você chegar lá e traz um saquinho cheio de areia e fala que essa areia veio do Egito, eles te recebem de braços abertos, assim, né? Eles riam disso aí, tá? Mas olha só, tem coisas interessantes na Irlanda. Por exemplo, tem um outro livro irlandês, né? Chama o livro de Lecain, Book of Lecain, né? E o autor é Strabo, ele fala o seguinte, que nessa crônica irlandesa do livro de Lecain, estou traduzindo aqui direto, desculpem, está escrito que de Noé veio Jafté, ou seja, Jefté, né? Um dos filhos dele, né? E então o pai, o filho, e aí vai indo os descendentes dele, né? Até chegarem, né? Na Irlanda, tá? Então, aliás, não são só os irlandeses, quase todos os povos do norte da Europa, nas suas crônicas, gente, eles não eram bárbaros como a gente escuta por aí, né? Bárbaros sem nenhuma cultura. Eles tinham uma cultura rica e tinham registros, tinham crônicas. Todos eles, incluindo, por exemplo, os vikings, né? Os vikings, tá? Todos eles contavam a sua descendência até Jefté, que é um dos filhos, né? De Noé, tá? E eles chegavam até Noé. Todos eles tinham por certeza disso, tá? Então não era à toa, não era à toa. Novamente, daí vem a importância dos milésios, os milesians, né? Porque se eles são um dos primeiros povos que chegam lá, indo do Cáucaso, subindo pela Bulgária, indo para o norte da Europa, ou Europa mesmo continental, e chegando até Irlanda, Espanha, os Milesians, eles deviam ser descendentes de Jefté, tá? Que foi de quem, né, dos filhos de Noé, que ele vai para aquela região, tá? Toda essa região ali, e daí para a América, aliás, né? O outro filho dele, Sem, ele fica no que hoje é Oriente Médio, tanto que nós temos hoje semitas, né? Já ouvi falar da frase antissemitismo? Quando alguém fala de alguma coisa ridicularizando os judeus, já ouviu falar essa palavra antissemitismo? Tá? Porque os judeus, né, que é da tribo dos hebreus, né, vem de Sem, tá? E depois teve Cã, né, outro dos filhos dele, que desceu, são os egípcios, até hoje, né, são descendentes dele, e o resto do mundo, aliás, né? Então você vê que os irlandeses tinham esse registro, tá? Não era à toa, eles estavam certos, né? Que a sua descendência ia até Noé, né? Por Jefté, certo?
E tem uma outra história também dos irlandeses, é que justamente falei para vocês, a sua origem no Egito, tá? E que são vários povos, né? São vários povos que chegam lá. 5 povos, como eles falam. E a história da descendência dos irlandeses ligados ao Egito é uma história bastante romântica, bastante interessante, que é a da rainha Escócia. Tá? Se você está atento ali, você deve fazer uma relação entre Escócia e Scotland. Né? Veja bem, Scotland, um dos reinos que faz parte do Reino Unido, que é a Escócia, né? Land é terra, né? Scotland, né? Scot é das tribos, a tribo dos Scots, que em determinado momento eles saem da Irlanda, não? Do país da Irlanda, da ilha, né? Da Emerald Island, e eles vão para a Escócia, derrotam as outras tribos que havia, por exemplo, os Picts, e fundam a Escócia, tá? Mas então, vem do nome de Escócia. Quem que era Escócia, né? Escócia era uma princesa egípcia, tá? E a rainha dos escoceses, que fugiu para a Europa durante a agitação política no Antigo Egito. Vamos ter que gravar um outro programa sobre isso aqui, porque tem muito relato histórico e muito dado histórico sobre isso aqui. Até hoje, parte da população da Europa tem os genes, tá? Tem os genes de Tutankhamon, por incrível que pareça, né? Porque Escócia ela tinha relação familiar com Tutankhamon. É o que nos falam, os exames cromossomáticos, tá? O que nos falam os genes, né? Tem a múmia, tá? E então eles conseguem rastrear mais ou menos e vem que muita gente na Europa, aliás, mais da metade, tá? Está ligado a ele. Então, Escócia ou era filha ou, né? Ou irmã, isso, de Tutankhamon. Tá? Então, estamos falando aqui mais ou menos no ano 1300 depois de Cristo. Essa agitação política no Egito deve coincidir quando o mundo acabou nessa época, tá? É o colapso da civilização de 1177 a.C., que é um dos momentos que o mundo acaba, né? Uma agitação tremenda, tem os povos do mar, e parte dessa agitação, por exemplo, nós encontramos na Bíblia, com o Êxodo, que é a saída dos hebreus do Egito e entra na Canaã, né, na Cananeia, e destroem os povos. Essa destruição não foi só lá, né? Aconteceu também no que hoje é a Turquia, destruindo o Império dos Hititas, que era um império muito poderoso, e vários reinos na região da Grécia, né? Os minoicos, por exemplo, sumiram. Então, os hititas também. Os hititas foram apagados do mapa. Tanto que até quase 100 anos atrás se achava que a Bíblia era fantasiosa e que os hititas nunca tinham existido. Tá? Isso para nós leigos, né? Obviamente que os intelectuais sabiam, porque tem ali, tem os relatos, tem a língua, tem os restos arqueológicos, né? Hoje você pode ir até a cidade, né, da capital dos hititas, tá? Então, é por isso que me interessou sobre os Milesians, tá? Então, os Milesians deviam fazer parte de uma dessas primeiras tribos, né, que percorreram a Europa e chegaram até a Irlanda, né? Então, nós temos a Ponta dos Cabos, nós temos os restos deles em Varna, na Bulgária, e nós temos relatos da sua chegada na Irlanda. Tá? E essa chegada na Irlanda, ela é corroborada com outras lendas também corroboradas pela ciência, como a rainha Escócia. Mas tem outras, mas não é assunto de hoje, né? O assunto de hoje é Varna, tá bom? Então, eu já fico mais seguro, cientificamente falando, do que estou falando, porque já estou sendo acomodado, né? Resguardado pelos restos que tem em Varna e pelos restos, até genéticos, que tem na outra ponta. Então, os Milesians existiram, fundaram uma cidade e seus restos, agora não posso assegurar, mas possivelmente estão lá, no cemitério de Varna. Tá? E podem nos dar umas pistas muito seguras, né, de como podem ter sido os primeiros homens. Tá bom? Então vamos lá, voltar agora para a necrópolis de Varna. E nós vamos para a sepultura número 43. Lembra? Tem?
Quem estiver vendo vai poder ver a imagem, né? Então, quem não estiver vendo, entre em contato comigo, tá? @amaltatutor no Telegram, que eu mando para você o material. A sepultura está localizada no centro, na parte central da necrópole. Além do esqueleto da pessoa morta, também foram enterrados 1.100 itens de ouro com um peso total de 1.516 gramas, 1,5 kg. Sinceramente, eu achei pouco para o que eles falam, né? O ouro mais antigo. Essa parte também não me chamou a atenção, porque se encontra ouro em outros lugares muito mais. Tá? Talvez, não sei. Esse aqui é um estudo científico, um relato em PDF, obviamente, tá? Então posso mandar também para vocês, se estão interessados, para pesquisar. Lembra, você tem que ir pesquisando sempre ao ponto mais perto da origem. Tá? Eu encontrei esse assunto aqui num artigo jornalístico. Então, faz o mesmo caminho, gente. Você encontra um assunto interessante, você vai encontrar normalmente na mídia jornalística, né? E daí você procura o estudo científico. Aí você procura, aí você faz a tua interpretação, tá? Não procura fontes já interpretadas. Tá? Não. Vai procurar a fonte em si. O relato científico é bom porque ele simplesmente descreve o achado. Neste caso é o achado, né? Um relatório arqueológico. Descreve o achado. Tinha ouro, tinha tantos itens, tá? Aqui, por exemplo, seria muito interessante, não vai dar para mim, obviamente, mas ver a foto desses 1.100 itens de ouro, né? Porque nesses itens a gente pode achar com outra pista ainda. Você já vem como um mundo de pesquisa, né? Esse aqui pode ir e nunca acabar, né? Pode ser que tenha figuras que remetam a outras partes da Europa em diferentes momentos históricos. Mas muito bem, diz que aqui encontraram muita coisa, né? Encontraram muita coisa. Esse aqui encontraram um cetro de uma sepultura pré-histórica pela primeira vez, né? Essa sepultura há mais ouro do que tem sido encontrado no mundo para aquela época, o que isso não me convence muito, na verdade. Agora, o que me chama a atenção agora que eu sei que os Milesians, lembra? Os Milesians, né? Um povo interessantíssimo dentro do mundo histórico para mim, tá? Porque estão num momento da história que pode me falar, tá? Que pode ser um dos primeiros homens após o dilúvio, né? Não no dia seguinte, obviamente. Quando eu falo assim, após o dilúvio, eu estou falando, gente, de 500, 600 anos depois. Veja bem, quanto pode ter acontecido em 500, 600 anos, tá? Para a gente que olha para trás, e olha milhares de anos para trás, é um piscar, né? Mas, obviamente, que na história não é assim. Então, aconteceu muita coisa. Porém, lembra, tinha menos gente no mundo, tá? As mudanças eram mais lentas, certo? Não como hoje, que as mudanças são mais rápidas. E tinha muito mais liberdade que hoje. Tá? Hoje a gente vive numa prisão. Tá? O mundo moderno agora é a verdadeira Idade das Trevas. Não é a Idade Média, não. Nós temos que falar ainda sobre a Idade Média também. Muito bem, mas olha só o que fala agora sobre quando descreve. Isso é o que me interessa. Que quando eu vou a um estudo científico, me interessa a descrição. Não me interessa a interpretação, mas a descrição do corpo. Estudos antropológicos mostram que era um homem de cerca de 40, 50 anos de idade. Opa, primeira coisa. Você sempre deve ter ouvido falar que antigamente se vivia menos, né? Tem alguns até que ousam falar na Idade Média, a média de idade era 28 anos, né? Coisa assim, né? Primeiro que não dá para falar da Idade Média assim tão levianamente. É um período enorme de 1.000 anos, tá? Se eu falar do Brasil hoje, falar assim, no Brasil, né? Os índios andavam quase sem roupa. No Brasil é assim, eu posso afirmar. Eu não posso afirmar, estou falando do Brasil do início, 500 anos atrás. Hoje é a mesma coisa? Não. Isso são só 500 anos. Né? O Brasil como independência, 200 anos. Não somos iguais quando nos separamos de Portugal? Não, não somos iguais. Aconteceu muita coisa diferente. Então, do mesmo jeito, eu não posso falar do período da Idade Média assim tão rápido. Agora, esse negócio da idade, gente, olha, presta atenção. Num mundo que se vivia em guerra, que era matar ou morrer, né? Tô com água aqui na mão. Chegar a essa idade já quebra um pouco o paradigma oficial, né? Que falam que vivia menos. Tá?
E tem outra coisa, né? Essa aqui é a idade de 40, 50 anos. Nós temos que falar ainda sobre como eles determinam a idade. Tá? Eles fazem um jogo aqui de estatísticas, né? Eles fazem uma média, certo? Quer dizer que esta pessoa tinha mais de 50 anos. Esse aí, porque ninguém sabe exatamente a idade de um cadáver, especialmente um cadáver de 3.000 anos, 4.000 anos, né? Então, ele quer dizer que ele tinha mais de 50 anos. Tá? Então, primeiro aqui já quebra um paradigma ali. As pessoas antigamente viviam que nem hoje, entendeu? Obviamente, teve momentos, mesmo na Idade Média, teve momentos, tipo o ano 536 depois de Cristo, tá? Que quando Roma de Ocidente cai, teve uma erupção vulcânica em Groenlândia. Nós temos que gravar um tema só sobre isso aqui. Muitos autores falam que foi o pior ano para se viver na Terra, né? Porque imagina, não teve colheita nem plantação por 2, 3 anos. Eu não sei o que faríamos nós se ficássemos 2, 3 anos sem colheita. Pensa bem, hein? Pensa bem, seria tremendamente difícil para a gente, tá? Mas então, esse homem aqui tinha mais de 50 anos, obviamente, tinha mais de 50 anos. E outra coisa, a altura também me interessa bastante, né? Porque sempre se fala, né, que hoje que as pessoas crescem mais, mas esses restos aqui tinha 1,80, tá? O cadáver, né, tinha 1,80. Então, tanto sua altura como sua idade, isso aqui fazem uma impressão marcante, tendo em conta, olha, claro, eles sempre tentam falar isso aí, né, tendo em conta as estatísticas que determinam a idade média, que determina a idade média dos enterrados, pessoas com cerca de 28 anos. Olha só, quem fala e sua altura média de 1,60 para homens e 1,48 para mulheres. Não acredito muito, sinceramente, não acredito muito nesse dado aqui, porque, como falo para vocês, eles sempre fazem uma média do que encontram. Tá? Então, me chama a atenção esse espécime. Segundo os estudos oficiais, isso aqui é o que é chamado de antigamente, né, vivia-se pouco, né, chegam a afirmar a idade média, como eu falei, que se vivia pouco, o que é um absurdo. Né? Certos momentos, fala assim, certos momentos, ou outro momento na Idade Média difícil de se viver, foi o ano 1315, quando é uma data oficial, né, que o mundo acaba um período bom de bonança, de calor na Terra, no planeta inteiro, e começa a pequena idade do gelo. Então, foi difícil novamente, né? 4 meses de chuva para iniciar, e vulcões explodindo ali em vários lugares do mundo, e o frio, né? Frio. Então, foi difícil também. Com quase uns 7 anos de fome, tá? Quase 7 anos de fome. Então, veja bem, os restos dessa pessoa, que provavelmente era um Milesians, olha o raciocínio, tá? Provavelmente essa pessoa era um Milesians, tá? Ele viveu mais tempo do que muitos falam, e outra coisa, né? Ele era de um tamanho normal para nós hoje, entendeu? Então, essa é outra coisa interessantíssima, né? Você vê que não tem uma mudança como falam tanto, né? Nem adaptativa, muitas vezes, né? E depois tem, obviamente, eles fizeram uma reconstrução, tá? Uma reconstrução facial, né? Do cadáver, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar agora para você. Quem estiver, obviamente, para quem estiver vendo, né? Quem não estiver vendo, por favor, entre em contato comigo novamente. Entra em contato, que eu mando esse material para você, tá? @maltatutor no Telegram. Então, a reconstrução, que é meramente artística, tá, pessoal? Né? De uma posse, sabe? De uma expressão de poder. É isso aí, tá? É uma expressão de uma pessoa sadia, boa, né? Os sadios também morrem, obviamente, né? Tá? Talvez morto cumprindo o seu dever. Né? Isso é muito interessante, isso aqui é muito interessante. Tá? Então, já que eu tenho as evidências históricas que ele pode ter sido um Milesian, tá? E as evidências históricas que esses Milesians realmente existiram, porque na outra ponta, né, na Irlanda, também falam sobre ele e tal. Então, esse daqui, cara, pode ser a visão de um dos descendentes de Jefté, tá?
um dos descendentes, talvez não direto, né? Mas fazia pouco tempo, então, da raça de Jefté, filho de Noé, tá? Isso é interessantíssimo. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que entre os restos também que foram achados, foram encontrados um boomerang. Aliás, não um, né? Vários boomerangs. Né? Quem está vendo o vídeo pode ver aqui 2 modelos, e quem não está vendo, perde material novamente, tá bom? Então, como assim um boomerang, né? Um boomerang dentro do... um boomerang na Bulgária? Ou mais de 3.000 anos antes de Cristo? Não? Boomerang não é da Austrália, não? Para você ver, né? Esse é um outro assunto interessante que devemos falar, que é como o mundo em si, ao que parece, né? Ele se separa, a separação dos continentes é recente também, não é antiquíssimo, né? E esse aqui é um dos momentos, né? Ou eles tinham conexão com a Austrália, ou a Austrália tinha conexão com eles, tá? Ou eles estiveram no momento juntos, tá? Lembremos também, né, obviamente, que depois do dilúvio teve a Idade do Gelo, tá? Não é 12.000, 15.000 anos atrás, não, é imediatamente depois do dilúvio, e durante esse tempo o nível do mar baixou, porque a água se encontrava em estado sólido, obviamente, no gelo, né? Então, os povos se mobilizaram com muita mais tranquilidade. Inclusive, esse assunto aqui sobre Varna, né? Está ligado a um outro, que devemos falar depois um outro, né? Porque tem estudos científicos que mostram como o que hoje é o leito do mar, né? Tanto do Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mediterrâneo ou o Atlântico Norte, né? Está cheio de restos de assentamentos humanos, ou seja, não tinha água. A água baixou, era muito mais baixa, então tinha muito mais ilhas, inclusive para vir à América, tá? Mas isso, claro, meus caros, é outro assunto, né? Então, você vê, esse aqui é o assunto de hoje. 6.000 anos de história se passou. Eu não sei se temos muita coisa para celebrar, sinceramente, né? Mas temos esses aspectos aqui, esses achados, né? Essas evidências históricas reforçam a nossa ideia, né? Que a nossa origem é muito mais nobre do que vier de uma espécie inferior de por aí. É verdade? Então, um abraço, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida e se tiver alguma sugestão de tema também, tá bom? Entre em contato comigo e um abraço, até a próxima. Sempre é possível aprender algo novo. Aprenda um novo idioma, visite irvingsustanibar.com.